nome é Vitor, sou professor de matemática aí, do Força Máxima, da Unidade Pilares. E hoje a aula vai ser direcionada para a galera do terceiro ano, tá? Não necessariamente apenas o terceiro ano, porque o assunto que a gente vai trabalhar hoje é função. E função é um assunto que você vê às vezes no nono, vê no primeiro ano. Então, se você é competente em alguma dessas turmas, esse vídeo também pode te ajudar, beleza? Galera, a gente vai fazer, em especial, o módulo 8, que é um módulo que vai trabalhar um pouquinho envolvendo exercícios sobre função, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios aí específicos do livro. Não se preocupa se você não está com o livro, porque o enunciado das questões vai aparecer projetado para você aí no PowerPoint. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o arquivinho para vocês. Então, vamos dar início aí, né? Lembrando que eu não falei antes, mas o assunto envolvido aí em Matemática 1, tá? Então, a primeira questão que a gente vai fazer é essa questão que vai falar o seguinte, ó. Considere uma função y igual a f de x, cujo gráfico está representado na figura, assinale a afirmativa correta. Então, ele me deu o gráfico da função, me deu alguns pontos específicos, x1, x2, x3, x4 e x5, e vai fazer afirmativas aí, e vai pedir para a gente ver qual dessas afirmativas é verdadeira. Na letra A, ele vai falar para a gente que o f de 0 é 0. Cara, como é que eu faço para verificar se o f de 0 de fato vai ser 0 aí? Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar é pensar no seguinte, olha, f de 0 igual a 0 significa que o valor de entrada aqui, ó, o meu x é 0. Bom, então o que eu vou fazer? Lá na minha função, eu vou ver onde que eu estou batendo, ó, quando eu estou usando x igual a 0. Porque percebe que x0 é o valor que eu tenho aqui na minha origem. E aí eu consigo encontrar o f de 0 sendo um valor que está aqui. Ó. Esse é o meu valor de f de 0. Tudo bem? E aí observa que nesse caso, que é o meu resultado, esse f de 0 é um valor que está acima do eixo x. Então ele não pode ser 0. Logo, essa primeira afirmativa dele está falsa. Beleza? No próximo, ele vai falar f de x1, f de x3, f de x5 é igual a 0. Então, ele está falando, olha, quando eu uso x sendo x1, x3 e x5, o resultado da minha função é 0. Observa que todos esses valores, ó, eles têm a imagem, o resultado lá no eixo y, batendo exatamente em quanto? Ó? Batendo lá em 0. Então essa afirmativa aqui, ó, tá verdadeira. Vitor, mas as outras, tem como você analisar comigo? Porque eu ainda tenho dúvida. Não, sem problema, vamos lá. Na letra C, ele vai falar que quando ele trabalha do intervalo de x3 a x5, ele está falando que esse resultado ele é crescente nesse intervalo. Então vamos analisar isso, e nesse intervalo entre x3 e x5 a minha função é crescente. Olha, eu estou destacando aqui em amarelo esse intervalo todo para x. E aí eu vou analisar a minha função. Cara, quando que uma função ela é crescente? Uma função é dita crescente quando eu aumento o valor de entrada e o valor de saída dela também aumenta. Vitor, ainda não entendi muito bem. Observa o seguinte, você concorda que x3 a gente já viu que é esse valor aqui. Se eu pegar, por exemplo, o x4, que está nesse intervalo, a imagem de x3 está batendo lá onde? Em 0. Beleza? Quando eu pego o x4, a imagem dela está batendo em especial ó, aqui no meu gráfico. Veja que esse resultado aqui é o meu f de x4. Esse valor, de fato, é maior do que f de x3. Então, nesse momento aqui, ó, num primeiro momento, o meu gráfico ele é crescente sim, porque conforme eu estou aumentando o valor de entrada, o meu valor de saída do meu gráfico também aumenta. Mas em contrapartida, quando a gente começa desculpa, analisar de x4 a x5, ó, o meu gráfico ele começa a descer. E aí, nesse momento, o meu gráfico ele se torna o quê? Decrescente, tá? Então, entre x3 e x5, eu não posso dizer que esse gráfico é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Em determinado momento, ele vai aumentar, ele vai ser crescente. Em determinado momento, ele vai cair, né? Então, ele vai ser decrescente.
Então, por essa análise que a gente fez aí, eu já consigo eliminar tanto a C quanto a D, ok? Agora vamos dar uma olhada na letra E. Na letra E ele vai falar o seguinte, ó, f de x2 é igual a f de x4, que é igual a 0. Vamos lá, vamos procurar o f de x2. O f de x2 é o resultado que eu tenho quando eu uso x sendo 2. Ó, se eu usar x igual a 2, bati lá no gráfico aqui, nesse pontinho, né? Então a minha imagem está aqui, ó, f de x2. Cara, observa o seguinte, f de x2, ele está abaixo, ó, da minha origem. Se ele está abaixo, ele representa um valor negativo. Logo, essa afirmativa aqui já vai ser falta, porque f de x2, a gente já viu que é um número menor que zero, é um número negativo. Então, novamente aí, galera, para quem ficou na dúvida, o nosso gabarito é letra B, tá? Ok? Questãozinha envolvendo o gráfico, para a gente dar aquecida, a gente vai fazer mais uma aí, tá? Então, vamos dar uma olhada na próxima questão? Vamos lá, vem comigo. Então, a próxima questão aí, ele vai falar o seguinte, ó, observe a figura. Ela representa o gráfico da função y igual a f de x, que está definida no intervalo de menos 4 a 8. A respeito dessa função, é correto afirmar que... Então, ele vai me dar uma sequência de afirmativas e a gente vai analisar uma por uma para ver qual que é a verdadeira. Na primeira, ele vai falar que f de 3 é maior do que f de 1. Cara, vamos destacar aí o f de 3. f de 3, eu tenho que olhar se o x for 3, né? Se o x for 3, f de 3 vai estar batendo mais ou menos aqui, tá? Então, nesse primeiro momento, nós temos o f de 3. Aqui, sendo o resultado. Agora, vamos olhar quando a gente estiver vendo aí, por exemplo, o f de 1. f de 1, ó, tá aqui, ó. Deixa eu colocar retinho que fica melhor. Olha onde está batendo o meu resultado lá de f de 1. Ficou bem estranho esse umzinho aí, vou melhorar. Pronto, ficou melhor, né? Ficou aquela beleza, mas acho que dá para entender. Percebe o seguinte, o f de 1, ele é um valor que está mais alto que o f de 3. Logo, o correto seria dizer que f de 1 é maior do que f de 3. E ele disse ao contrário aqui. Logo, essa primeira afirmativa da letra A já está falsa. Beleza? Vamos analisar as outras. A letra B, ele fala f de 2 é maior que 2. Cara, quando ele está falando f de 2, ele está falando que se ele pegar a função f, pensar na composta dela e aplicar 2, o valor de x sendo 2, ele vai ter um resultado. Esse resultado é maior que 2? Aí você vai falar, Vitor, função composta, eu lembro de ter visto na última aula, mas eu tinha que pegar a função, encontrar a função composta e depois descobrir. Cara, não necessariamente. Porque quando eu estou falando f de 2, o que eu posso pensar aqui? Primeiro, eu posso descobrir qual é o valor que eu vou obter quando eu estou trabalhando aí com f de 2. Então, ó, o meu primeiro objetivo é saber o seguinte, ó, f de 2 me gera um valor. Que valor é esse? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Bom, vamos analisar então? Então, trabalhar com f de 2 significa usar o x sendo 2. Então, vamos ver onde isso vai bater no gráfico. Ó, f de 2 teve um resultado aqui bem próximo de 3, tá? Então, percebe que ele é até um pouquinho maior que 3, mas não tem problema não. Ó, um pouquinho maior que 3. Tá lá. Bom, beleza. O que vai acontecer agora? Como ele é um valor um pouquinho maior que 3, eu vou ter que aplicar esse valor. Vamos dizer que fosse aí 3,1. Sem problema algum, eu poderia dizer. Então, vamos dizer que isso foi mais ou menos 3,1. Deixa eu dar uma olhada aqui. 3. Então calcular o f de 2 significa calcular o f de 3,1. Mas você vai falar, Vitor, eu não tenho como achar o 3,1. Eu sei, cara. Eu falei o 3,1 ali como um valor só para a gente ter uma noção. Você concorda que 3,1 está entre 3 e 4? E esse foi o valor que a gente obteve, ó, entre 3 e 4 ali.
Vitor, poderia ser outro valor? Poderia. É só para a gente ter uma estimativa, tá? Mas eu sei que é um valor localizado entre 3 e 4. Falei um valor específico aí, só para a gente pensar. E aí observa que se eu usar o x sendo mais ou menos 3,1, um valor um pouquinho maior que o 3, né? Vou observar onde ele vai bater no gráfico e aqui está o meu resultado. Percebe que o f de 3,1 é um resultado que estaria marcado aqui. Ó. Esse valor, ele é maior ou menor que 2? Ó, percebe que ele é menor que 2. Por que menor que 2? Ó, 2 está exatamente aqui. Ó. 0, 1, 2. Então o correto dessa afirmativa seria dizer que o f de 2 é menor que 2. E ele falou que era maior. Então essa afirmativa está falsa. Beleza, galera? Alguma dúvida aí? Vamos que vamos, hein? Na letra C, ele vai falar que a imagem da minha função ela vai de menos 2 até 6. Aí você vai falar, Vitor, imagem? Deixa eu lembrar um pouquinho o que é imagem da função. Cara, imagem é o conjunto formado pelos resultados que você tem na sua função. Quando a gente tem o gráfico da função, para a gente achar a imagem, a minha dica é você pegar o valor mais alto e o valor mais baixo. Isso te auxilia a encontrar aí. Ó. Então, vou pegar aqui o valor mais alto da minha função, no meu gráfico, e o valor mais baixo. E aí eu vou traçar uma reta até o meu eixo, até o eixo Y, porque no eixo Y é o eixo dos resultados, né? Então, vou até aqui e vou até aqui. Logo, quem é o meu conjunto imagem? Cara, o teu conjunto imagem são todos esses valores aqui, ó. Eu estou destacando em vermelho. Então, todos os números que estão compreendidos nesse intervalo é sua imagem. Então, percebe que a minha imagem ela vai de menos 3, eu vou lá de baixo, eu vou vir daqui, de menos 3, me limitando até onde? Até aqui, até o 6. Então, essa afirmativa dele aqui é falsa. Bom, Vitor, logicamente, a afirmativa verdadeira tem que ser a letra D, né? Bom, então já vamos marcar aqui letra D. Mas aí você vai falar, pô, Vitor, tá, é a letra D, mas eu não estou confiante que é a letra D, não. Não, então não tem problema, a gente vai fazer. Fica tranquilo. Olha o que ele está falando. Ele está falando f de x é igual a 0 para x igual a 8. O que ele está te falando aqui? Olha, se eu usar o x sendo 8, o resultado da minha função tem que ser 0, tá? Então, pensando aqui, x igual a 8, qual é o resultado que a gente está tendo? Basta a gente olhar lá no eixo y. Ele está na direção de quem? Na direção do 0. Então é verdadeira, como a gente já esperava, né? Beleza, nerd? Tranquilo? Bom, pessoal, uma coisa que também é legal a gente falar é que lembra que quando o meu gráfico ele corta o eixo x, ele sempre vai me apresentar um valor específico que a gente chama de raiz da função, que é o valor que quando a gente substitui nela dá 0. E aí você percebe que essa função, nesse intervalo que ele me deu, ela tem algumas raízes. Galera, isso aqui é um extra, tá, da questão. Então, percebe que eu tenho uma raiz que está localizada entre menos 4 e 3. Eu tenho uma aqui em 4 e eu tenho em 8. Qualquer um desses valores tem o valor, quando aplicado na função, resultando em 0. Por isso a gente chama de raízes. Beleza? Bom, galera, vamos dar uma olhada na próxima questãozinha aí? A próxima questão é uma questão do Enem, tá? Uma questão em que vai envolver gráfico, mas vamos dar uma olhada aí. Vocês vão ver que não é uma questão complexa, não. Pelo contrário, é relativamente tranquila. Você tem que tomar cuidado na sua interpretação, tá? O que é muito cobrado aí no Enem é você fazer a interpretação correta do nosso gráfico. Então, vamos ver o que ele vai falar aí. Ele vai falar o seguinte, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o limite de ruído suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior a esse valor começam a incomodar e causar danos aos ouvidos. Ao ouvido, né? Em razão disso, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam esse valor, é disparado um alarme sonoro, indicando que os funcionários devem colocar a proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho dessa fábrica. Nele, a variável T indica o tempo medido em horas e I, a intensidade sonora medida em decibel. Bom, por enquanto o que a gente sabe é o seguinte.
O limite que, para mim, incomoda é até 65 decibéis. Quando passava de 65 decibéis, o que acontecia? Tocava um alarme. Nesse alarme, a gente colocava um protetor, né, no ouvido e continuava o trabalho para não haver nenhum prejuízo à audição dos funcionários. Beleza? E aí ele vai me dar um período onde isso aconteceu aí, ó, na fábrica. Então, no último turno, teve esse gráfico que foi registrando aí. Ó. No eixo, que é o eixo que normalmente é o eixo X, que é o eixo deitado para a gente, ele está me dando a minha variável sendo T em horas. E o eixo Y, que é onde a gente vai buscar os nossos resultados, ele está me dando a minha intensidade em decibel. Tá? E ele vai falar, de acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção no ouvido no último turno de trabalho. Bom, pessoal, a gente já sabe que o nosso limite é 65. Então, o que eu vou pensar aqui? Vou olhar lá no meu gráfico, vou ver qual o resultado 65, e eu vou pensar no seguinte, toda vez que eu ultrapasso 65, eu boto o meu fone, né? Então, são valores maiores aí, tá? Ele falou quando ultrapassa. Se chegar a 65, ele não chega a colocar o fone. Então, ó, cuidado que a gente tem alguns pontos aí ó, que merecem destaque. Quais seriam os pontos que vão merecer destaque aí para gente? Eu tenho o T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Aí você ansioso já vai falar, pô, Vitor, você marcou 7 pontinhos aí. Então, 7 vezes ele chegou a 65 decibéis, correto. Ah, então nessas 65 vezes, nessas 7 vezes, ele colocou a proteção. Não. Por que não? E percebe que tem aqui, ó, letra A7, justamente para você cair nisso. Por que não? Porque, olha só, ele coloca quando passa de 65. Se atingiu 65, eu ainda aguento numa boa. Agora, por exemplo, quando chegasse a 66, aí ia me incomodar. E eu ia passar a colocar. Percebe, então, que no intervalo entre T1 e T2, que é desse primeiro ponto a esse aqui, é o primeiro momento onde o meu gráfico está passando a 65. O que acontece aqui nesse intervalo? Nesse intervalo, vai ser a primeira vez em que o camarada vai colocar o protetor auricular dele. Cara, vai levar um tempo até esse som voltar a ser 65. Quando ele volta a ser 65, ele pode tirar o fone e continuar trabalhando numa boa. Então, nesse primeiro momento aí, ó, ele só colocou o fone ou o protetor auricular uma única vez. Em T3, que é um valor onde ele chega a 65, não passou. Se não passou, ele não precisa colocar. Agora, quando ele vai ó, T4 até T5, ele ultrapassa, então é aqui a segunda vez onde ele vai colocar, e usando o mesmo raciocínio, lá em T6 e a T7 é o terceiro momento. Logo, ele coloca esse fone quantas vezes? 3 vezes, tá bom? Então, galera, olha só, minha dica, quando você for fazer a prova do Enem, cara, é você, no texto, você destacar as principais informações, porque o texto da prova do Enem, ele é longo, né? É cansativo. Então, se você não se atentar muito bem ao texto, você vai ter que ficar toda hora voltando. E a gente sabe que tempo na hora de resolver a prova do Enem é extremamente essencial, tá bom? Então, beleza, galera? Então, chegamos ao finzinho da nossa questão número 3, a questão aí do Enem, para você terceirão aí que vai fazer vestibular no final do ano, ok? Bom, galera, vamos continuar então. A próxima questão, questão número 4. Eu vou falar o seguinte, ó. Uma fórmula matemática para se calcular aproximadamente a área em metros quadrados da superfície corporal de uma pessoa é dada por SP, que é igual a 11 sobre 100, vezes P elevado a 2/3. Fórmula estranha, né? Ela vai falar o seguinte, nela, P é a massa da pessoa em quilogramas, considere uma criança de 8 quilos. Cara, qualquer problema que envolva função, minha sugestão é sempre você destacar o que significa cada variável, porque isso te ajuda a não ter que ficar voltando no texto. Então, SP a gente já sabe que é a área do corpo. Deixa eu dar uma movida aqui. Em contrapartida, a gente já sabe que o P,
ali para gente vai representar a massa, né? Em quilogramas. Tá? Uma coisa que também é importante, eu não coloquei aí, mas a área do corpo, ele especificou para mim que era em metros quadrados. Então, vou colocar aqui, ó. Metros quadrados. Então, a área do corpo está relacionada a SP, que é o resultado da minha função, e a massa está representada por P, ok? Então, ele vai falar para a gente considerar uma criança que tenha 8 quilos e fazer algumas coisas. Vamos lá. Na letra A, ele vai falar determine a área corporal da nossa criança. Então, vamos lá. A área corporal dela significa achar a área que ela vai ter, uma vez que eu tenho a massa dela. E no enunciado, ele especificou que a massa dela valia quanto? Valia 8, né? 8 quilogramas. Então, o que eu vou fazer aí é dar ênfase nesse 8 quilogramas. Esse valor é o valor de P, então o meu objetivo é achar a área, seria o S, quando P vale 8, já que ela tem 8 quilos. Vamos lá. Então, ó, primeira coisa que eu faço aí, eu pego SP e troco por S8, uma vez que esse valor era o valor da massa da minha criança. Então, percebe que onde aparecia P na minha fórmula, eu troquei por 8, tá? Vamos lá. Para você entender a sequência aqui da minha solução, eu já vou te convidar a pegar o 8 e decompor ele. Vitor, o que é decompor ele? É reescrever ele como fatores primos, produtos de números primos. Ó. Então, 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá quanto? 1. Então isso é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Tá aí o nosso resultado, tá? Então, o nosso peso aí, ó, nosso P é 2 elevado ao cubo. Percebe que eu troco 8 por 2 elevado ao cubo, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Então, vamos lá. Então, a partir do momento que eu tenho isso aí, eu fiz essa minha substituiçãozinha aqui, ó. Por isso que eu troquei o meu 8 por 2 ao cubo aqui. Tudo bem? Percebe que eu vou ter aqui uma coisa chamada potência de potência. O que era uma potência de potência? Vamos lembrar aqui. Ó. Quando eu tenho um número que é uma potência, e na sequência eu quero elevar essa potência, a um novo expoente, eu gero uma potência de potência. Como é que a gente resolvia isso? Eu repetia a base e fazia o que com os expoentes? Multiplicava. Então tá aí a nossa propriedadezinha. Cara, vai ser exatamente isso que eu vou fazer aqui. Ó. Aqui eu tenho uma potência de potência. Eu tenho uma potência e quando eu olho para a base, ela já é uma potência também. Então vamos lá? Como é que a gente resolve isso? Repito a base e multiplico os nossos expoentes. Então vai ficar na sequência assim para a gente. Tá? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. Então a próxima sequência de resultados que eu estou colocando é multiplicar ó, os meus expoentes. Você consegue perceber que quando eu estou multiplicando aqui, ó, ficou 3 que multiplica 2/3. Para nossa alegria, esse 3 vai cancelar com esse 3 aqui de baixo. E isso tudo vai se tornar apenas 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. E uma dica, 11 sobre 100, dividir por 10, 100 mil é muito fácil. Ou a gente corta os zeros do número, se o número terminar em zero, o que não está acontecendo aí. Ou eu boto em casas decimais, tá? Então, 2 zeros, 2 casas decimais. Vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Ó. Então, eu vou ter aí, transformando já 2 ao quadrado como 4. Depois, 11 sobre 100, eu vou escrever como 0,11. Então, ficou 0,11 vezes 4. Basta multiplicar todo mundo aqui por 4. Então, a gente fecha a nossa área corpórea aqui sendo 0,44. Atenção que eu não coloquei unidade aqui, pessoal, mas é legal a gente colocar isso aí, tá? Porque isso aqui está sendo medido em metros quadrados, como ele falou lá no enunciado, ok? Bom, pessoal, então vamos aí à nossa letra B, né? A letra B, ele vai falar o seguinte pra gente, ó. A massa que a criança terá quando a área de sua superfície corporal duplicar. Use a aproximação raiz de 2 igual a 1,4.
Bom, pessoal, então o nosso objetivo aí ó, é a gente encontrar a massa, né, que era dada por P, quando a área corpórea dela dobrar. Se a gente descobriu na letra A que a área corpórea era de 0,4, agora a nossa área corpórea vai ser 0,4 não, 0,44, a nossa área corpórea agora vai ser 0,88, beleza? No momento que ela vai dobrar. Então vamos ver aí. Se nós usarmos a função que ele nos deu, Vitor, eu esqueci qual era a função. Tá, vamos lá. A nossa função era dada por essa aqui, ó. SP igual a 11 sobre 100 vezes P elevado a 2 terços, né? Era isso que a gente tinha. Atenção, ó, 11 sobre 100 é a mesma coisa que 0,11. Então, eu já vou escrever assim, ok? Cara, o que acontece agora? Diferente do que a gente fez na letra A, que eu jogava o valor de P para descobrir o resultado da função, eu tenho o resultado da função, então eu vou trocar aqui, ok? Então, ó, observe aí como vai ficar para a gente. Se fizermos essa substituição, a gente já pode escrever da seguinte forma, ó, 0,11 vezes P elevado a 2 terços é igual a 0,88. Posso simplificar aí, ó, 0,88 com 0,11, que vai dar quanto? 8. O que vai ficar para mim que P elevado a 2 terços é igual a 8. Aqui, pessoal, a gente vai lembrar rapidinho de uma propriedade de potência. Lembra que quando eu tinha uma potência cujo expoente era uma fração, eu conseguia transformar isso aqui num radical. Eu vou até trocar essa cor aqui, ó. Nesse meu expoente, a parte de baixo é o n, tá? Esse n, que era o denominador da minha fração, que era a parte de baixo, ele vai se tornar o índice do meu radical. Então, quando a gente fizer a transformação dessa potência em um radical, esse n ele vira o meu índice. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma, ó, raiz enésima de A elevado a m de Maria. Percebe o seguinte, o meu denominador aqui ó, é o 3, então vou escrever um radical de índice 3, vai ficar π ao quadrado. Então isso vai ficar da seguinte forma, ó, raiz cúbica de π ao quadrado igual a 8. A raiz cúbica está me atrapalhando. Para eu eliminar ela, eu vou elevar ao cubo ambos os lados, e aí automaticamente aqui ó, vai rolar um cancelamento, né? Raiz cúbica e elevar ao cubo são operações inversas, elas cancelam entre si, e a gente vai ter ali 8 ao cubo. 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vezes 8, 512. Tá aí pra gente. E aí eu tenho que P ao quadrado se torna 512, e aí para eu achar o valor de P, basta pegar esse quadrado que ele havia colocado no P, né? E passar para o outro lado como uma raiz. Então, nosso desafio agora é tirar a raiz quadrada de 512. Você vai falar, Vitor, eu não lembro como extrair a raiz. Quando eram números pequenos, eu já tinha decorado alguns deles. Só que esse aí é um número grande. Como é que eu vou fazer? Cara, você vai pegar o 512 aí, ó, e você vai decompor ele. Por 2 dá 256. Por 2 dá 128. Por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 vai dar 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E finalmente por 2, 1. E agora, Vitor, o que eu faço? Cara, cada dois fatores iguais eu consigo tirar da raiz. Ó. Vou tirar um fator 2. Vou tirar um segundo fator 2. Vou tirar um terceiro fator 2. Vou tirar um quarto fator 2. E atenção que esse fator 2 aqui, ó, ele não vai sair, vai ficar dentro da minha raiz. E esses fatores que saíram, Vitor, eles saem todos eles ó, multiplicando entre si. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, e um 2 dentro da raiz. Então isso aí pode ser escrito como? Ó, 16 raiz de 2, ok? Foi aqui. Como a raiz de 2 ele falou para usar como 1,4, eu vou trocar. E agora basta fazer 1,4 vezes 16.
Se você tem dificuldade aí, ó, faz as continhas aqui, ó, 16 vezes 1,4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Multiplicar por 1 é o próprio número, né? Somando aqui, 4, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Como eu tinha uma vírgula, o meu resultado tem uma casa decimal. Logo, o meu valor de P é 22,4 kg. Ok? Então, tá aí a resposta da nossa letra B. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, chama atenção para vocês para uma coisa. Observa que não é porque a área corpórea dele dobrou que a massa dele precisa dobrar. Por que isso não acontece? Porque a gente não está trabalhando com uma função que trabalha com grandezas proporcionais, tá bom? Existem funções que fazem essa função. Nesse caso, essa função que ele apresentou não tem essa questão de proporcionalidade. Vamos lá, na página 633, o exercício conceitual 6, até agora eu tinha esquecido de falar isso com vocês, né? Mas as questões que eu estou falando, está sempre aparecendo aí a página, o número do exercício, tá? E a seção que ele está presente. Então, essa nossa questão número 5, a gente vai falar um pouquinho aí da seguinte coisa. A função f é tal que para qualquer valor real de x, tem-se que f de x menos 3 é igual a 2x mais 5. É verdade que para qualquer valor de x, tem-se que... Cara, olha só, para a gente fazer essa questão, o ideal é que a minha função ela sempre seja escrita apenas em função da minha variável. Escrita como está aqui, por exemplo, na letra A, ou na letra B, ou na letra C, enfim, todas elas estão assim, né? Nesse formato. O problema é que quando eu olho para essa minha função aqui, num primeiro momento, ela não está escrita apenas em função da minha variável. Ela está sendo a variável subtraída de 3 unidades. Então, a gente vai precisar fazer uma correção nela. Tá? A gente vai fazer uma alteração para tentar escrever ela como f de x igual a um valor. Bom, aí você vai falar, Vitor, entendi. Mas como que a gente vai fazer isso? Bom, para a gente fazer isso aí, galera, a gente vai trabalhar com uma substituição. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse valor que era de x menos 3, que era o que estava dentro da minha função, aí, ó, e eu vou trocar por uma letra qualquer, por exemplo, k, fazer uma substituição. Só que observa que se eu trocasse isso, a minha função ficaria f de k igual a 2x mais 5. Veja que não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque eu estou escrevendo a função usando k e para resolver ela, para substituir, eu não tenho o valor de k. Então a gente vai trocar também esse fator x, que estava aqui, ó, pelo valor de k. Mas aí você vai falar, tá, Vitor, mas eu não tenho o valor de k. Você falou que k era x menos 3. Eu não sei quanto que x vale em função de k. E aí a gente vai partir do seguinte. Como k era igual a x menos 3, o que era menos 3, eu vou jogar lá para o outro lado. Vou passar lá para o outro lado. Ó. Quando eu passar, ele vai o quê? Ó, somando. Então, vou dizer que x é igual a k mais 3. Ah, agora que eu tenho o valor de x escrito em função de k, eu vou trocar ali em cima. E aí, como isso vai ficar? Vai ficar f de k é igual a 2, o que era x, eu posso escrever como k mais 3 mais 5. Tenho que fazer aqui ó, a nossa famosa distributiva, o 2 vai ter que multiplicar todo mundo. E aí isso vai ficar para a gente, f de k é igual a 2k mais 6 mais 5, f de k é igual a 2k mais 11. E aí percebe que nesse momento aí, ó, nós temos a minha função apenas escrita em função da minha variávelzinha k. Então, se eu sei o valor de k, eu consigo descobrir o valor da minha função. Por exemplo, se k for 3, basta trocar k por 3 e descobrir quanto que isso vai dar. Okay? Mas ele queria que a sua resposta tivesse escrita em função de quem? De x. Agora, sabe o que você faz? Esse k que você encontrou, você pode trocar qualquer coisa. Como ele queria o resultado em função de x, você chama de x. E aí, se a gente trocar isso apenas por x, como ele falou, a função vai ficar sendo f de x igual a 2x mais 11, o que a gente vai ter lá na nossa letra A. Beleza? Então, a nossa questão 5 aí, letra A. Vamos à questão 6? Questão 6 é uma questão similar a essa. Ele vai falar o seguinte, ó. Sabe-se que f de 2/3 de x menos 3 é igual a x mais 1.
Dessa forma, pode-se afirmar que f de menos 1 vale. Aí você vai falar, pô, Vitor, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer a substituição, que não fiz na questão anterior, vou achar a minha função apenas escrita em determinada letra e trocar essa letra por menos 1. Beleza, essa é uma função, essa é uma forma de você fazer essa questão. Mas tem um jeito um pouquinho mais rápido. Eu não preciso descobrir essa função. Eu posso descobrir o seguinte, ó, qual é o valor que eu preciso trocar o x aqui para quando eu fizer essa conta, o resultado dá menos 1. Se eu descobrir esse valor de x, eu sei que ele é o mesmo que está aqui. Ó. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é o x que quando eu faço a operação do que está dentro ali da minha função, vai dar menos 1. Então, eu vou começar fazendo isso. Ó. Vou pegar 2/3 de x menos 3 igualando a menos 1. E aí, ó, foi uma sequência de operações. Vamos lá. O que era menos 3? Se eu passar para o outro lado, ó, vai virar mais 3. 3 menos 1 dá 2. E atenção, esse 3 aqui, ó, que estava dividindo, eu jogo lá para o outro lado multiplicando. Então, aqui é uma quebra, tá? Então, ó, fiz a primeira parte, aqui é outra quebra. Então, o menos 3 joguei para lá, virou mais. 3 menos 1 vai dar 2, né? E esse 3 que dividia passa para o outro lado multiplicando. Percebe que eu tenho 2x igual a 2 vezes 3. Posso cancelar o 2 aqui. Concluo então que x é 3. Opa, então o valor que eu troco aqui, que dá menos 1 ali dentro, é o x sendo 3. Agora que eu sei qual valor eu tenho que usar para x dar 3, eu já sei então que o f de menos 1 basta trocar o quê? Trocar o valor ó, de x. Mas que x, Vitor, que eu vou trocar? Lá da questão, ó, lá da função aqui, ó, x mais 1. Esse valor de x, eu já sei que eu tenho que trocar por quanto? Por 3. E aí eu troco aqui, ó. 3 mais 1, que vai dar quanto? 4. Veja que dá menos trabalho do que a gente ter que achar a nossa função e depois substituir. Só que essa questão é um pouquinho diferente da outra, mas se você quiser seguir aquele mesmo caminho que a gente fez na 5 e depois trocar o valor, funcionaria, só daria um pouquinho mais de volta. Tá? Beleza, galera? Bom, fechando aí a questão 6, a gente já viu que o gabarito é letra A, né? A gente pode fazer a questão número 7. Vamos dar uma olhada na questão número 7? Questão número 7 aí, ó. Deixa eu pegar uma aguinha. Ele vai falar o seguinte pra gente. Considere f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 2. E g de x sendo x menos 1. Calcule f composta por g de x para x igual a 4. Então, ele está fazendo uma função composta. Mas assim como a gente fez lá na questão número 2, que era do gráfico, que falava da função composta em um ponto específico, quando for esse tipo de questão, eu não preciso achar a composta para substituir. Por quê? Eu sei que se eu trocar o x ali por 4, eu vou ter, na verdade, o f de g de x, ou melhor, f composta por g de 4. Então, eu estou trocando aqui ó, o meu x por 4. Só que para isso eu não preciso fazer a composição. Basta eu descobrir quanto que vale o g de 4 e trocar ali dentro, na função f. Ah, isso é fácil para a gente, porque a gente já tem ó, a nossa função g. Ele já especificou quem era a função g aqui. Então, vou pegar a minha função g e trocar x por quanto? Por 4. Então, vamos lá. G de 4 vai ser 4 menos 1. Observa que eu estou trocando ó, o meu x, né, daqui, pelo valor que eu queria, que era quanto? 4. Ó. Então, isso fica 4 menos 1, dando 3. Significa que o g de 4 vale 3. Então, calcular o f composto pelo g de 4 é calcular o f de 3. Então, calcular o f de 3, para a gente é tranquilo. Basta pegar a função que ele me deu para f. Qual foi a função que ele me deu para f? Ó, a função que eu vou destacar lá em verde, ó, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 2. E fazer o quê? Trocar tudo que era x por quanto? Por 3. Ó. E agora vamos lá. 3 ao quadrado, a gente já sabe que dá 9. 9 menos 1 vai dar 8. Tá? Então, em cima disso aqui dá 8. 3 menos 2 dá 1. 8 dividido por 1, 8. Então, o f de 3 é 8. E esse valor aqui é o nosso valor que ele queria descobrir.
Logo, o nosso gabarito aí é letra B de bola. Beleza, pessoal? Uma questãozinha envolvendo a ideia de função composta. Temos a resposta aí sendo letra B. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão número 8. Questão número 8, ele vai falar o seguinte para a gente, ó. Um estudo das condições ambientais de um município do Rio Grande do Sul indica que a taxa média de monóxido de carbono no ar será dada por C de P, que é igual a 0,2 P menos 1 por parte de milhões, quando a população for o milhares de habitantes. Sabe-se que em T anos a população desse município será dada pela relação P de T, que é igual a 50 mais 0,005 T ao quadrado. O nível do monóxido de carbono em função de T é dado pelo quê? Cara, então vamos lá. Então, olha o que ele está fazendo. Ele me deu duas funções. AC, que dava o monóxido de carbono, só que estava escrito em função de P. E depois ele me dá uma segunda função, que era a função P, que dava a população em função do tempo. E ele quer escrever C usando T. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu apenas vou jogar a minha função P dentro da função C. Porque P estava toda escrita em função de T, e aí resolve o meu problema e eu consigo chegar nas alternativas. Só que ao fazer isso aí, pegar uma função e jogar dentro da outra, o que a gente vai trabalhar aí é a função composta, tá? Então, apenas vou fazer a minha substituiçãozinha. Então, vamos lá. Ó. Como isso vai ficar para a gente? A função C, que era 0,2 P menos 1, onde aparecer o meu Pzinho aí, ó. Deixa eu corrigir aqui o negócio. Eu vou trocar pela relação que foi dada. Qual foi a relação que foi dada aí? Ó? 50 mais 0,00, acho que falei muito zero. De novo, 0,05 T ao quadrado. E aí, esse 0,2 que está ali na frente, ele vai fazer a multiplicação, a distributiva. Cara, no primeiro, já percebe o seguinte, ó. Esse primeiro zero, ele vai cortar com uma casa decimal daqui, ó. Então, fazer 0,2 vezes 50 é a mesma coisa que fazer 2 vezes 5. Mole, 10. Né? E esse 0,2 vezes 0,05. Basta você fazer 2 vezes 5, que dá 10. Beleza. Observa, aqui ó, a gente tem quantas casas decimais? Eu tenho no 0,2, uma. No 0,05, duas. Então, o resultado vai ter 3 casas decimais. Então, ele vai ficar nesse formato. Só que atenção para uma coisa que eu vou falar, galera. Esse zero ao final aqui, ó, escrever 0,010 é a mesma coisa que escrever 0,01. Tá? Então, vou até esquecer esse zerinho aqui. 10 menos 1 vai dar aí para gente, ó, 9. Então, ficou 9 mais 0,01t ao quadrado, o que a gente tem lá na nossa letra A. Quase que eu derrubei a garrafa aqui, consegui pegar como um ninja, como um gato. Então, tudo bem aí, galera? Alguma dúvida? Acho que deve ter dado até uma tremida aí que eu esbarrei na mesa. Perdão aí, tá? Então, estamos quase finalizando a nossa aulinha. Faltam apenas mais 2 questões. Vamos dar continuidade, então. Então, vamos lá. Questão número 9. Penúltima questãozinha aí. Apareceu. Ela vai falar o seguinte pra gente, ó. Em uma disciplina, o número de alunos reprovados por ano é descrito pela função g de t, em que t é dado em anos. Considere f composta por g de t, que é igual a raiz quadrada de 2t mais 1. E f de t é igual a raiz de t menos 2. É possível afirmar que a função g de t é qual? Então, ele quer descobrir a função g de t, uma vez que o que ele me deu de informação? Ele me deu a f composta pela g e me deu também a minha função f. Meu objetivo é descobrir quem é a função g. Então, como eu já sei que f composta por g de t, ela é calculada de que forma? Ela é calculada da seguinte forma. Você vai partir lá da função f
E onde aparecia o seu t, onde aparecia o tzinho aqui, ó, você vai trocar por quem? Por g de t. Foi isso que a gente fez aqui, tá bom? Bom, ao fazer isso, eu já sei que essa função resultante tem que me dar a minha composta, que ele já especificou para mim que era quem? Ó? Raiz quadrada de 2t mais 1. Então, a gente vai fazer essa troca. Raiz quadrada de 2t mais 1 é igual a raiz de g de t menos 2. Observe, então, que como a gente já tem aí ó, essa igualdade, e está todo mundo ali dentro da raiz quadrada, eu posso eliminar essa raiz quadrada dos dois lados. Basta levar ao quadrado de ambos os lados, tá? Então, elevando ambos os lados ao quadrado, assim, ó, que eu faço de um lado, lembra que eu faço do outro, eles vão cancelar, ok? Então, a gente já vai poder escrever isso um pouquinho melhor. Como é que a gente vai poder escrever? Vou poder escrever da seguinte forma, ó. 2t mais 1 é igual a g de t menos 2. O que era menos 2 aqui, ó, eu vou isolar. Vou jogar lá para o outro lado. Vou deixar o g sozinho, isolar ele. Então, o que era menos vai virar mais. E aí vai ficar ó, 2t mais 1 mais 2, o que vai dar para a gente que 2 mais 1 dá 3, logo g de t é 2t mais 3, ok? E vamos ver em qual letra a gente vai ter isso. Na letrinha A, beleza? Tranquilinho, né, pessoal? E agora, para a gente finalizar, a questão número 10. Vamos lá, galera. A questão número 10 é uma questão bem legal, que ela vai falar de composição. E além de falar de composição, ele também vai falar de função inversa. Bem bacana aí a questão, por isso que eu deixei por último, ok? Ele vai falar, se f é igual a 2x mais 1 e g é igual a 3 menos x, a função h representada no diagrama abaixo é qual? Cara, vamos lá, vamos entender esse diagrama. Olha só, imagina que aqui eu tenho um valor x, tudo bem? Deixa eu colocar de outra cor para ficar um pouquinho melhor de visualizar. Acho que o verde fica melhor. Quando eu pego o x e aplico na função f, o que sobra para mim, o que resulta é o f de x. Tudo bem? E agora olha o que ele fez. Ele pegou a minha função f e aplicou dentro da função g. Quando ele faz isso, o que ele tem vai ser g composta por f de x. Ah, então veja que o que ele fez aí ó, foi uma sequência para representar a minha composição. Então, a função que sai ó, daqui e chega aqui é dada por quem? É dada por g composta por f de x. Então, essa é a minha função. A função que está indo, tá? Seria a função g composta por f de x. Só que atenção que ele não quer descobrir essa função. O que ele quer descobrir é a função h. E a função h, olha o que ela estava fazendo. Ela está fazendo g de f de x se tornar x. Então, ele está fazendo o inverso da ida. Ah, então o que ele tem aí é a nossa função inversa. Então, ó, h de x aí para gente já vai ser a inversa da g composta por f. Então, vamos lá. A gente já vai poder pensar nisso aí, que h é g, é inversa, né? Esse símbolozinho de menos 1 é inversa de g composta por f. Para achar, então, a inversa, a primeira coisa é descobrir quem é a função composta. E fazer g composta por f de x significa trocar que onde na minha função g aparecia o x, eu vou trocar por quem? F de x. E aí você vai usar a função f de x. Quem era a função f de x? Era a função que era 2x mais 1. Então, esse sinalzinho de menos aqui, muito cuidado. Ó, na frente aqui da função f, que é 2x mais 1, vai trocar o sinal de geral. Então, isso aí vai ficar ó, 3 menos 2x menos 1. 3 menos 1 vai dar 2. Então, isso aí vai dar menos 2x mais 2. Tá aí para gente a nossa função composta, tá? Agora, como é que a gente faz para pegar essa composta e achar a inversa? Galera, para composta achar a inversa, a gente segue um roteiro. A primeira coisa que a gente faz é trocar gf de x por y. Então, ficaria assim, ó, y igual a menos 2x mais 2.
Qual é a seguinte etapa? Você troca o x e o y de lugar e na sequência você vai isolar o y. Isso quer dizer que vai deixar o y sozinho. Ó. Então, olha para cá que eu vou quebrar isso aqui em momentos, tá? Para a gente pensando junto. Ó, primeira coisa que eu fiz, ó, foi aqui, ó, troquei o x e o y de lugar, tá vendo? O que era y se tornou quem? Ó? Se tornou x. E o que era x virou y, beleza? Então, depois disso aí, eu vou isolar o y. Isso quer dizer que eu vou deixar o y sozinho. Vou fazer o seguinte, então o que era menos 2y, eu vou jogar para lá. E o que era x, eu vou jogar lá para o outro lado. Então ficou o seguinte, ó, 2y é igual a 2 menos x. O 2 que multiplicava, eu jogo para o outro lado dividindo. Então ele apareceu aqui dividindo. Pronto. E agora, Vitor? Agora que eu sei quem é a função y ali no final, o último passo é trocar o y pela inversa. Então, trocando o y pela inversa, a gente já consegue dizer que a inversa é 2 menos x sobre 2, e a gente viu que essa inversa era a função h, logo essa é a letra A. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, a gente chega por aqui ao final da nossa aula. Queria dizer que foi um prazer estar com vocês aí. Também mandar uma mensagem positiva, galera, para vocês terem consciência que essa pandemia uma hora vai passar. Estamos juntos aí nesse momento de luta e vamos ter consciência, ficar em casa o máximo possível, tá, pessoal? Para a gente proteger, essa é a única forma da gente proteger a nós mesmos e quem amamos, ok? Fique com Deus aí, um abraço, até uma próxima aula. Valeu!